Olá, tudo bem? Estamos começando o programa Bate-Papo com Amarildo Marques. Essa é a primeira edição. A partir de hoje, a partir das 19 horas e 30 minutos, Bate-Papo com Amarildo Marques aqui na PTV. E começando o Bate-Papo com Amarildo Marques, eu convidei ele que é responsável técnico pelos médicos da FESAT, o Dr. Osmar. Ele que foi formado na Faculdade Evangélica do Estado de Paraná. Trago ele hoje para falar da pandemia que está em todo o mundo. Doutor, boa noite. Boa noite, Amarildo, tudo bom? Tudo bem. Hoje nós vamos falar da pandemia que está instaurada nesse mundo todo e nada melhor do que o senhor que é responsável pela parte técnica do hospital da FESAT, aqui de Aparecida Taboada, para trazer algumas informações e esclarecimento. A gente está na rua, doutor, todos os dias e o pessoal às vezes pergunta para a gente, e nada melhor do que o senhor, que trabalha já praticamente há mais de 5 anos como médico, trazer essas informações e esclarecimento a todos nós. Minha primeira pergunta, doutor, o que é coronavírus? Primeiramente, eu queria parabenizar você pelo programa, Amarildo, e pela iniciativa de abrir espaço para uma coisa educativa, importante. Muita gente tem dúvida e tem que ser sanada essas dúvidas mesmo, né? Ainda mais nessa época de informação muito rápida, então tem que ser esclarecida muita coisa. O coronavírus, né, respondendo a sua pergunta, foi um vírus que foi descoberto na China no final do ano passado, em 2019, né? Ele teve esse nome porque, se eu não me engano, foi por causa do formato do vírus, né? Coronavírus, umas espículazinhas em volta do vírus, e o formato lembrava coroa, alguma coisa assim, se eu não me engano. Por isso esse nome coronavírus. Que mudou o nome para Covid-19, inclusive, né? Exatamente, que é a pergunta que eu já ia dar sequência aqui. O que é Covid-19? Às vezes se fala coronavírus e Covid-19 associado, o pessoal não sabe. Não são duas coisas diferentes. Na verdade, sim. Vou fazer um link para vocês lembrarem. Em 2009 teve a pandemia da gripe suína. Falava a gripe suína. Isso não é o nome oficial do vírus, né? Foi descoberta, falava que era gripe suína, mas na verdade o nome era H1N1, depois foi descoberto outros subgrupos, né? Porque existe uma sistemática, um modo de dar nome a vírus corretamente. Foi descoberto o coronavírus, tudo é muito rápido hoje em dia, já foi solto na mídia com esse nome, mas aí até a ciência sentar à mesa e fazer a sistemática do vírus corretamente, que tem o Covid-19, 19 porque foi o ano que foi descoberto, e o corona, que foi o primeiro nominado, coronavírus 19. É uma sistemática, uma nomenclatura certa para vírus. Então é a mesma coisa, na verdade, coronavírus foi o jeito que foi descoberto mais rápido e foi divulgado, e Covid foi o jeito que a ciência, realmente os cientistas deram o nome do organismo que foi descoberto. Tá aí o pessoal que não sabia o que era Covid-19 e coronavírus, respondido a pergunta de todos vocês. Dando sequência aqui, doutor, quais são os sintomas do Covid-19? Então, tem sintomas bem amplos, né? Mas o mais comum é o sintoma de uma síndrome gripal. Resfriado, tosse, febre, nariz escorrendo, perda do olfato, do paladar e um agravamento que causaria um pouquinho mais de preocupação, falta de ar, né? Náusea também. Náusea também. E também tem vários casos relatando diarreia, é uma minoria dos casos, né? Vamos supor, a cada 100 pessoas que têm o Covid, vamos supor que, se eu não me engano, são 15%, que não é tão pouco assim também, né? Também apresenta com sintoma gastrointestinal, com diarreia. E existe até uma pequena porcentagem que apresentou até conjuntivite, né? Mas como muita gente ao mesmo tempo, a velocidade de informação muito rápida, é difícil linkar também o que era atrelado 100% ao Covid ou era alguma outra coisa junto. Sim. Mas o principal sintoma são os sintomas respiratórios, de um resfriado, coriza, perda do paladar, do olfato, náusea, dor no corpo, febre, tosse e falta de ar, né? E também, em alguns casos, diarreia, vômito, um sintoma mais gastrointestinal. Então, só para deixar bem claro, me cita 3 que os principais que, se você sentir esse sintoma, venha para o hospital. Procura uma ajuda, né? Para o hospital ou posto de saúde. Seria, vamos supor, vou dar os 3 principais: tosse, perda do olfato e do paladar e falta de ar. Ok. Falta de ar. Mas febre também é importante, tá? Tem que colocar. Também, né? Febre é importante também. Como é transmitido o Covid-19? A gente tem que deixar bem claro que o vírus não voa. Ele não vai de uma pessoa para outra voando. Às vezes é uma coisa simples que eu estou falando, mas quando a gente não tem uma ideia, até eu antes de fazer faculdade, imaginava que talvez se disseminasse pelo ar andando aí, né? E não é assim.
ele é através de gotículas de aerosol, que a gente fala, né? Tanto do espirro, quanto da pessoa falando, ou a pessoa coça o nariz e encosta em outra coisa. Ele é um vírus que resiste muito tempo em superfícies. Então, além de ser de pessoa para pessoa, né? Eu espirro em você, você pega, eu espirro na minha mão, pego na sua mão, depois você se contamina. Hálito, né? Porque pelo cuspe, né? Sim. Tem micro, por mais que a gente ache que não fale cuspindo, quando você fala, ele emite microgotícula que a gente não vê. Então, de mão de pessoa para mão de pessoa, até em contato. Eu encosto nessa mesa contaminado, e por isso que esse dissemina tão fácil. Eu encosto nessa mesa aqui, sem lavar a mão, espirrei, estou tossindo, coloco aqui, e vem outra pessoa, encosta aqui, ela tem a chance de pegar. Inclusive no chão. Uma das maiores preocupações desse vírus é que ele é transmitido pelo chão. A pessoa espirra no chão, ele fica dias até no chão. Então a pessoa pega, entra com o sapato em casa, coloca o sapato na mesa, encosta, senta no chão e se transmite assim também. Até vários lugares dedetizaram as ruas, né? E na China, quando estava muito espalhado, chegou a lavar as ruas, desinfectar as ruas. Sim, acompanhando aqui o WhatsApp aqui, doutor, uma internauta aqui perguntou para a gente, as pessoas sem sintomas podem transmitir o Covid? Pode. Inclusive esse foi o motivo do inicial fechamento de tudo ao mesmo tempo, né? Porque existe uma porcentagem grande, porque é um vírus que tem uma letalidade importante, algumas pessoas que pegam morrem. Existem doenças que têm a letalidade muito maior que o Covid. A preocupação nossa é a velocidade de disseminação dele, ele se transmite muito rápido e o sistema não dá conta de tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas existem doenças que matam com mais frequência, com maior porcentagem de pessoas, mais grave. Mas ele tem uma letalidade importante sim, né? Vamos falar que aí 5%, 3%, 1% de letalidade não é muito sim, morre bastante gente, né? Mas o que a gente tem que deixar bem claro é que tem gente que tem sintoma muito leve do Covid, tem um resfriadinho que ela nem percebe que ela está tendo, tem gente que tem um pouquinho mais, um resfriado um pouco mais forte, tem gente que não sente nada, tem gente que tem aquele sintoma de ir parar no hospital e até tem que ir parar na UTI, inclusive. E todas óbito, essas pessoas transmitem. Inclusive a que não sente nada. Todas transmitem. Então, doutor, agora uma pergunta assim. A pessoa, ela está com Covid. Ela não está tendo sintoma. Como que o Covid vai sair do corpo dela? Como todo vírus. Ele é autolimitado. O corpo dá conta, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês tentar explicar melhor. Antigamente, vamos supor no século retrasado, aí, há 200 anos atrás, existia muito pouco remédio, não se nem sabia que existia vírus no mundo, a humanidade não tinha noção que existia alguma coisa que o olho não podia ver. Então, bactéria, vírus, não tinha noção que isso existia, era uma teoria que era tratada ainda como uma teoria mirabolante, igual a gente imaginar em ET hoje em dia. E não existia remédio para esse tipo de doença, e as pessoas não morriam, todo mundo que pegava morria, né? A pessoa pegava uma pneumonia e não, é porque o corpo de uma pessoa saudável geralmente dá conta de uma infecção viral. A pessoa fica lá, quando a gente está com uma gripe forte, o remédio que se dá em hospital é remédio para o sintoma, porque o corpo dá conta do vírus e adquire imunidade quando aquele vírus depois de um tempo. Uma doença mais forte necessita de um remédio que é uma coisa mais moderna, que é um antirretroviral, remédio para vírus, que ele não mata em si o vírus, ele evita que o vírus se multiplique mais rápido para o corpo dar conta mais rápido. Né, como é o caso daqueles coquetéis para o HIV, o Tamiflu no caso da gripe suína, do H1N1, né? E no caso do Covid, o que acontece é isso, a pessoa está sem nada, o corpo dá conta do próprio invasor e elimina sem a pessoa ter sabido nos sintomas leves, como qualquer resfriado. O corpo eliminou com o tempo. Às vezes tomando até um medicamento simples. Simples, tomou para o sintoma, na verdade ele tomou um medicamento para o sintoma dele. Eu estava com uma dor, tomei um dipirona para dor. Eu estava com resfriado, tomei um antialérgico. E o corpo que deu conta sozinho. Tá, uma das perguntas que geralmente a gente está recebendo, se eu não me engano, deve ter recebido umas 20 perguntas, perguntando assim: posso pegar doença se estiver em contato com fezes de alguém infectado? É uma doença muito nova ainda, então tudo está em franca descoberta, né? Várias coisas em franca descoberta, mas está tendo muito estudo em relação. Comprovadamente, assim, não vi muito estudo científico falando, mas com certeza sim, tá, o que eu vejo em alguns estudos, porque como ele tem sintoma gastrointestinal, uma pessoa com diarreia, pode ter diarreia, contato com as fezes, sim, pode transmitir o Covid. Após, um exemplo, a pessoa defecou. Sim.
Quanto tempo esse vírus fica ali nas fezes que possa contaminar alguém? Ah, não, as fezes são material orgânico, fica com célula junto, ela fica bastante tempo, sim. Ela pode passar dias ali, né? Dias. Que se bem que você não vai ter uma fezes de pessoa dias Sim. em algum local, né? Sim. Mas, assim, o importante nesse sentido é se você tem algum caso suspeito e você tem que usou o banheiro, é a limpeza do local, né? Na hora de limpar uma pessoa suspeita, por exemplo, precaução de contato, luva, máscara, como qualquer outra coisa, né? Quais são os riscos do Covid-19 para mulheres, crianças e adultos acima de 60 anos? Mulheres grávidas, o senhor Isso. quer dizer, né? Uma mulher grávida, existe ela tem um sangue circulante um pouco mais espesso, ela tem que cuidar do nenê, né? Então, ela pode correr risco um pouquinho mais de fazer trombo nela, né? Trombose, né? Coágulo de sangue. Certo. Que é inclusive uma das novas descobertas do Covid, foi feita algumas autópsias na Itália e descobriram algumas tromboses, várias tromboses em região pulmonar, né? Certo. Então, ela corre o risco mais. Gestante sempre é grupo de risco maior nas doenças, né? Sempre a gente considera melhor, porque não que ela tenha imunidade prejudicada, isso não é verdade. A imunidade da gestante não é prejudicada, não. Mas ela está em um estado diferente, o corpo está em transformação, a quantidade de célula diferente, tem uma criança em formação nela, né? Pode estar com algum nutriente diminuído, ferro diminuído. Então, uma eventual doença pode prejudicar na inflamação dela, na resposta inflamatória dela, inclusive, né? Então, ela é um grupo de risco, sim. Mas o principal grupo de risco do Covid são idosos. Só fechando da mulher grávida, doutor, o feto, ele é contaminado com o coronavírus? Olha, eu não vi estudo a respeito ainda, mas eu acredito que sim, que ele pode passar a barreira, sim, e ser contaminado. Mas eu não vi estudo a respeito disso, não. Tá? Eu sei que algumas medicações como a cloroquina é contraindicada para gestante. Para gestante não pode tomar, tá? Do feto, né? Mas eu não vi, eu vou ter que responder para o senhor, muito estudo a respeito. Eu acredito que sim, principalmente talvez não o vírus, mas a imunidade da mãe passa para o nenê, com certeza. E para as pessoas acima de 60 anos, tem que ter um cuidado a mais, né? Tem que ter um cuidado a mais, com certeza. Por quê, doutor? Porque o sistema imune já não está tão... A resposta não está tão... Mesmo se essa pessoa tem uma atividade física Não, frequente... com certeza. Uma pessoa de 60 anos, que pratica esporte, que não tem nenhuma comorbidade, ela vai ter menos como é que eu posso dizer, vulnerabilidade do que um idoso acamado, com sequela de AVC, deitado em cima de uma cama, né? Lógico, ela vai ter menos chance, com certeza. Mas mesmo assim, uma pessoa de 60 anos que pratica esporte não é igual um rapaz de 20 anos que pratica esporte, né? Não é a mesma coisa. Então, ela é mais vulnerável, sim, ao caso, devido ao sistema imune, ao tempo, ao corpo não responder mais a qualquer coisa como respondia antes, né? Certo. Doutor, como diferenciar uma gripe comum do Covid-19? É muito difícil. É difícil? É difícil. Sintomas são parecidos? São quase os mesmos, né? Inclusive, tanto que ele é um vírus de árvore respiratória também, né? Então é muito difícil diferenciar, é mais pelo exame mesmo em si, inclusive, né? O exame, o SWAB que a gente fala, né? O exame para identificar o vírus. Tá. Existe um tratamento eficaz hoje no Brasil ou no mundo para o Covid-19? Já está em estudo? Existem vários tratamentos promissores, com muito boa resposta, né? O tratamento em si, descoberto, isso é a cura do Covid? Não, ainda não, inclusive é muito recente para falar isso. Mas existem várias vertentes mostrando tratamento promissor, com muito boa resposta. Né? Mas é uma doença grave, às vezes fala assim, mas usou tal tratamento e morreu do mesmo jeito. Mas é que assim que a pessoa ficou muito grave, já não é nem a questão do Covid mais, é como o corpo se encontra, a resposta inflamatória do corpo ficou difícil de ser combatida. Né? Então tem os tratamentos muito promissores, tem o tratamento com a cloroquina, hidroxicloroquina, né, que tem se mostrado promissor, não é nada ainda assim... Não deu tempo de se provar nada, mas mostrou-se promissor em vários lugares. O que a hidrox faz no organismo? A hidroxicloroquina é uma medicação para malária que ela tem evitado a resposta inflamatória com muita força, né? Diminuído a resposta inflamatória a nível pulmonar, inclusive, né? E inibido também que o vírus se multiplique em grande quantidade, né? Ela foi um tratamento para malária durante muito tempo, a cloroquina, né?
Inclusive também, mas não é só a cloroquina que está sendo o senhor pode investigado citar tratamento. outro para gente ou não? Tem o anticoagulante, estão usando antes precocemente, devido a esse fato de ter trombos na árvore respiratória, sim, né? Então também estão se estudando o anticoagulante e várias outras vertentes, pesquisa com vacinas ou com medicações novas também. Deixar bem claro que a cloroquina é uma medicação bem antiga, né? E o anticoagulante também já tem uso, já é dominada pela ciência os sintomas dela, os possíveis efeitos colaterais dela. Certo. Doutor, para a gente finalizar o bate-papo com a Amarildo Marques desta semana, desta quinta-feira, como posso fazer para me proteger do coronavírus? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Evitar aglomeração, né? Eu sei que é difícil ficar fechado por muito tempo, a parte econômica não pode ser ignorada, ela não é dissociada da saúde, ela é importante também, né? Ela é uma questão de saúde pública, mas evitar aglomeração desnecessária, manter a distância de uma pessoa para outra, o uso de equipamento, de máscara, né? O pessoal comenta muito na rua a máscara. Uhum. Qual é a função da máscara no coronavírus? O pessoal fala, não pode, outro pode, não pode. A função da máscara é mais para evitar a disseminação do coronavírus. Para você não passar. Não transmitir. E lógico, em locais igual o nosso que estamos no hospital lá, quando precisa entubar um paciente ou um paciente espirrando muito, é a proteção física nossa também. Mas principalmente na rua é evitar a transmissão. Porque como a gente disse, até paciente sem sintoma nenhum transmite. Transmite, né? Transmite. Doutor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da PTV. Quero deixar um espaço aberto para o senhor fazer os seus esclarecimentos finais. E na próxima oportunidade, tenho certeza que o senhor vai ter outro convite para vir falar de outro segmento na área de medicina. Muito obrigado pelo convite. E todo mundo ter força aí, se apegar com Deus também, que essa fase já está passando, né, se Deus quiser, para a gente voltar ao nosso dia a dia normal. E como todo o hospital está se preparando, caso a gente tenha necessidade, graças a Deus por enquanto não tivemos nenhum caso confirmado para esse tabuado, mas já estamos com 5 respiradores novos no hospital, a ala no fundo que vai funcionar como uma unidade de tratamento intensivo já está quase pronta também. Então, apesar de quando passar essa tempestade, isso vai ficar para o hospital, para a população, isso não vai ser jogado fora, né? O que veio para ficar e vai melhorar a saúde da população. Ok, muito obrigado, doutor. De nada. Esse foi o bate-papo desta semana, bate-papo com a Amarildo Marques, doutor Osmar, ele que é responsável técnico dos médicos aqui de Aparecida Taboado. Venha decolar com a DMS Fibra. Planos de até 100 mega com fibra ótica, trazendo planos que cabem no seu bolso com a velocidade e estabilidade que você procura. 20 mega só R$ 79,90, 50 mega por apenas R$ 89,90 e 100 mega por R$ 119,90. Venha decolar com a DMS Fibra. Rua Eduardo Jesuíno Thiago, número 1111, fone 3565-3854. Acesse o nosso site www.dmsfibra.com.br e faça já o seu cadastro. Seu celular está com defeito? Não se preocupe, a Ale Celulares tem a solução. Qualidade e profissionalismo, desbloqueio, troca de tela, ativação de bateria e reparos em geral. A Ale Celulares, compras, vendas, manutenção e acessórios. Avenida São Cristóvão 1240, Vila São Luís, Aparecida do Taboado. Adiciona o zap 67 98185 7708 ou 98158 2954. Venha fazer o seu orçamento. Ale Celulares, aqui é o seu melhor lugar para comprar. Bem-vindo à Ortodentes. Eu sou o Dr. Rogério Ramos, proprietário da Ortodentes. Hoje estou aqui para convidar você para conhecer a nossa clínica. Estamos preparados para atender você e sua família nas mais diversas especialidades da odontologia. E para isso, contamos com a melhor equipe de profissionais. Sou o Dr. Marcelo Sena, especialista em cirurgia e implantes e responsável nos tratamentos de estética como bichectomia, facetas, lentes e próteses dentárias. Venha fazer uma avaliação. Sou a doutora Regiane Seifert, faço parte da clínica Ortodentes de Aparecida do Taboado. Sou especialista em endodontia, que é conhecido como tratamento de canal e odontopediatria. Sou responsável por cuidar do sorriso das crianças e do seu também. A clínica que transforma pacientes em amigos. Venha Ortodentes!